Olá, sou o professor André Arruda e nesse bloco nós vamos ver um assunto, um tópico da matemática que passa a ser requisito em quase todos os concursos, que é o assunto médias. E dentre médias nós temos vários tipos de média. Nós temos a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a média geométrica, a média harmônica. Então nós vamos ver cada uma dessas médias especificamente, depois nós vamos ver na relaçãozinha lá no final, uma relação que existe entre essas médias, bastante importante, vem caindo questões aí de concurso que relacionam esses conceitos entre médias, tá? Então, você foge um pouco daquela questão clássica da matemática que é só continha, existem questões só de conceitos sobre médias, então é bastante importante você guardar também essa relação. Mas fique tranquilo que no final desse bloco você vai estar em condições de resolver qualquer questão em relação a esses assuntos médias. Então, para isso, nós vamos ver cada um desses tópicos aqui com exemplos, passo a passo, para você memorizar e depois é só praticando para chegar na perfeição, ok? Bom, a primeira média mais conhecida é a média aritmética simples. Vamos aqui ver um exemplo. Vamos calcular a média aritmética entre os números 2 e 8. Tá? Então a média aritmética simples nós vamos representar aqui pela letra X. Só uma anotação para depois no final a gente poder comparar só em relação a essas letras aí. Tá? Bom, média aritmética é o que a maioria sabe, é essa aqui, a média aritmética simples, que é a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Tá? Então nós vamos somar esses valores e dividir pela sua quantidade. Então nós temos dois valores. Então a média, vamos representar então pela letra X aqui, tá? A média passa a ser a soma desses valores dividido pela sua quantidade. A quantidade são 2, ó, tá? Então esse 2 aqui é do número, esse 2 aqui representa a quantidade. Vamos deixar bem claro aqui para não gerar confusão, tá? Quantidade, ok? Então se fossem 3 valores, seria a soma dos 3 dividido por 3. Se fossem 4 números, seria a soma dos 4 números dividido por 4 e assim sucessivamente, ok? Bom, realizando essa soma aqui, nós vamos ficar com a situação de 10 dividido por 2, isso aqui é igual a 5. Então vamos gravar nesse exemplo que a média aritmética entre esses dois valores aqui, ó, representa aqui o valor 5, tá? Então a média aritmética simples, ou só média aritmética, quando falar assim, tá? Entre os valores é a soma dos valores dividido pela sua quantidade, ok? Grave esse valor, que lá no final nós vamos comparar ele com outros também, ok? Bom, dentro do assunto média aritmética, nós temos a situação da média ponderada, ou média aritmética ponderada. Ela foge um pouco, vamos dizer assim, é um caso à parte da média aritmética, que é a média ponderada, tá? O exemplo mais clássico sobre média ponderada, que eu gosto de apresentar para você, é a situação de notas, É o que é mais comum em concursos também, questões entre notas de um aluno, onde o professor ele atribui peso na prova. A prova do primeiro bimestre vai valer 1 ponto, a prova do segundo bimestre vai ter peso 2, Então, aonde você atribui peso a uma nota, tá? Como calcular a média, se cada prova ou cada situação tem um peso diferente, tá? Bom, então temos o exemplo aqui, ó, de notas e o peso do respectivo nota. Nós podemos contextualizar essa tabela aqui, dizendo que essa primeira nota passa a ser a nota do primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre, por exemplo, de uma escola, onde foi atribuído pesos, e pergunta a média final desse aluno, tá? Bom, então trata-se de um exemplo aí clássico de média ponderada, tá? Vamos fazer aqui, ó, primeiramente aqui a fórmula aqui embaixo. Então a média ponderada, vamos representar assim, ó, que é a média e o pezinho de ponderada. Você vai realizar o seguinte, você vai pegar cada nota e multiplicar pelo seu peso, multiplicar, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um tracinho para dividir depois. Então vai ficar 7 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais, vamos aumentar aqui um pouquinho, 8 vezes 3 e por fim 7,5 vezes 4. Falta um pontinho aqui. Tá? Então, é a nota vezes cada um dos seus respectivos pesos. Tá? Dividido tudo isso pela soma dos pesos. Tá? Então, nós vamos somar os pesos e colocar no denominador aqui da fração. Tá? Então, média ponderada é o valor vezes o seu respectivo peso, dividido tudo pela soma dos pesos
que você atribuiu, ok? Bom, realizando essa multiplicação aqui, ó, 7 vezes 1, 6 vezes 2, 8 vezes 3, 7,5 vezes 4, você vai ter como resultado 73. Tudo isso dividido por esse valor aqui embaixo somado, que vai dar 10, né? Ficou feio esse 7 aqui, né? Só pegar o apagador aqui. Tá? 73. Tudo isso dividido por 10, que foi a soma dos pesos, portanto, resultando no valor 7,3. Esta é a média final, né? Se nós usar como contexto, isso aqui é a situação hipotética aí de notas de um aluno de uma escola. Então, ele teve essas notas nas provas, com esses respectivos pesos. A média final dele foi 7,3. Se a média de aprovação fosse 7, esse aluno estaria aprovado, por exemplo. Tá? Então, é assim que você calcula a média ponderada. O exemplo mais clássico, eu volto a dizer, que é a situação de notas de avaliações aí de prova, por exemplo. Ok? Então, está aí um exemplo de como você calcular média aritmética ponderada. Bom, vamos ao próximo tópico, que é a média geométrica, que eu vou representar pela letra G. Tá? Bom, nós temos dois exemplos aqui, o exemplo 1 e o exemplo 2. Vamos calcular para esses dois exemplos como determinar a média geométrica. Veja, é um conceito bastante simples, mas muita gente não lembra nem como é que calcula a média. E se isso aqui às vezes é questão de prova, você acaba perdendo uma questão de natureza fácil, porque você realmente não sabe como é que calcula a média geométrica. Bom, nesse primeiro caso, a fórmula é bastante simples. Tá? Você vai colocar o radical aqui da radiciação e os valores aqui você vai colocar aqui dentro do radical como produto deles. São dois valores, então esse 2 representa aqui o índice do radical. Então, se depois no terceiro exemplo você já vai complementar. Então, média geométrica, você vai extrair a raiz do produto desses valores e o índice aqui passa a ser a quantidade dos valores. Se eu tenho dois valores, então esse valor aqui, 2 vai aqui. Se for 3, você já vai ver o que vai acontecer no caso seguinte, tá? Bom, então vamos melhorar um pouquinho essa conta agora, vai ficar raiz quadrada de 16, né? E quando é 2, por uma questão de notação, você não escreve o índice ali. Raiz quadrada de 16 vale 4, tá? Então vamos guardar essa média geométrica aqui entre 2 e 8, que propositalmente foi o mesmo exemplo que eu usei na média aritmética, também sobre 2 e 8, tá? Para lá na frente você entender por quê. Então, média geométrica entre os valores 2 e 8 passa a ser o valor 4. Veja como é simples, tá? Mas é simples para quem sabe. Bom, vamos ver no exemplo 2, usando a mesma regra, como vai ficar aqui. Bom, então agora nós temos 3 valores. Então, a média geométrica, já que são 3 valores, você vai colocar o 3 aqui, como índice do radical. E os valores lá dentro, nós vamos realizar o produto entre eles. 1 vezes 2 vezes 4. Então, agora a média geométrica desses 3 valores passa a ser a raiz cúbica de 8, porque 1 vezes 2 vezes 4 é 8. Tá? E agora, a raiz cúbica de 8 vale quanto? Vale 2. Né? Vale 2. Se você tem um pouco de dificuldade, lembra de um artifício que é a fatoração, onde o 8 nós podemos escrever ele na forma fatorada, assim, ó, como 2 ao cubo. Eu posso dizer que o 8 é 2 ao cubo. E isso aqui, na verdade, é uma propriedade da radiciação, né? Mas indiretamente, quando você tem um índice igual ao expoente, você pode cortar, isso tudo fica igual ao valor 2. Tá? É só uma forma um pouco mais detalhada de como você chega na raiz quadrada ou de qualquer índice cúbica, usando o artifício da fatoração. Ok? Então, raiz média geométrica, você vai extrair a raiz, você vai colocar o produto dos valores, produto é a multiplicação entre eles, e o índice é a quantidade de elementos. Vamos ao próximo tópico, que é a média harmônica, tá? E aí nós fechamos as médias. Média harmônica também entre os valores 2 e 8. Veja que eu usei esse exemplo do 2 e 8 na média aritmética simples, na média geométrica e na média harmônica, propositalmente os mesmos valores para nós poder comparar no final, tá? Veja só. Bom, aqui nós temos a média harmônica. Média harmônica dá um pouquinho mais de trabalho, mas veja só que não é difícil não, tá? Então a média harmônica, nós vamos apresentar pela letra H. Você vai pegar aqui a quantidade de elementos. São 2 elementos, são 2 números, vamos colocar o valor 2 aqui. Se fossem 3, seria 13 e assim sucessivamente. Agora você vai colocar no denominador da fração a soma dos inversos dos valores, tá? O inverso de 2 é meio. O inverso de 8 é 1 sobre 8.
E agora nós realizamos essa simples conta aqui. De novo, média harmônica, você vai colocar, é uma fração, né? É uma divisão. Aqui em cima vai a quantidade de números e embaixo a soma dos seus inversos, tá? Bom, vamos continuar então essa continha aqui agora. Então vai ficar 2. Agora aqui embaixo, você tem o quê? Você tem a soma entre frações, né? Vamos puxar um parênteses aqui para o lado, para você relembrar como é que você faz a soma entre frações, aonde o número de baixo é distinto, tá? Você tem várias formas de fazer, uma delas é aquele método clássico, de encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, que é o 8, tá? Então vamos lá, 8 dividido por 2 dá 4, vezes 1 vai dar 4. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 vai dar mais 1. Então isso aqui vai reproduzir aqui o valor 5 sobre 8. Então essa soma de frações resultou entre 5 sobre 8. Vamos trazer para cá, ó. Ok? Agora você tem essa situação aqui, ó, uma divisão entre frações, onde por regra você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim, ó, média harmônica vai ficar o 2 e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. E o inverso de 5 sobre 8 é 8 quintos. E agora você tem um número vezes uma fração. Você poderia até completar com 1 aqui se quisesse, tá? Você tem um número ou uma fração vezes uma fração. Então é esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Então vai ficar então 16 sobre 5. Realizando essa divisão, você encontra o valor 3,2. Então olha só, o que você acabou de encontrar é a média harmônica entre os valores 2 e 8, ok? 3,2, perfeito? Então veja que é uma questão de prática. Você entende como faz e aí você pega outros exemplos, vai praticando, ok? Então está aí média harmônica entre dois valores, ok? Veja que de novo eu usei os mesmos valores no mesmo caso anterior. Por quê? Porque agora eu quero apresentar para você essa relação aqui, ó, tá? Para um conjunto de observações não negativas, vale a seguinte relação, onde esse x está representando a média aritmética, média geométrica, letra G, e a H, média harmônica. É esta relação que tem sido cobrada agora recentemente em questões de concurso, né, que foge um pouquinho daquela matemática tradicional de fazer continha, né, e quer saber se você sabe um pouco mais a fundo essa relação. Se nós usar como exemplo essa relação aqui, os valores que nós encontramos, com exceção da média ponderada, que é um caso à parte, né, nós encontramos lá, né, a média geométrica, a média aritmética entre os valores 2 e 8, nós encontramos o valor 5. A média geométrica também entre os valores 2 e 8, né, nós encontramos 4. E a média harmônica entre os dois valores, 2 e 8, nós acabamos de encontrar ali 3,2. Veja que existe uma relação entre essas médias, tá? Sempre a média aritmética vai ser maior ou igual à média geométrica e que vai ser maior ou igual à média harmônica. A prova disso é o exemplo que a gente acabou de fazer. Veja quanto foi a média aritmética que nós encontramos. Foi o valor 5. E a média geométrica dos mesmos valores foi o valor 4. E a média harmônica dos mesmos valores foi o valor 3,2. Veja que isso sustenta a relação que eu acabei de dizer para você, tá? Portanto, você pode afirmar que sempre para o mesmo conjunto de valores, a média aritmética será maior ou igual à média geométrica, maior ou igual à média harmônica. Talvez você possa estar pensando assim, ó, pessoal, mas quando que é igual? Quando vai ser igual? É quando os valores que você encontrar aqui, ó, forem iguais. Por exemplo, média aritmética entre os valores 4 e 4. Vai ser 4 para a aritmética, 4 para a geométrica e 4 para a harmônica. Então, quando os valores, as observações forem valores iguais, ambos vão dar as médias iguais, ok? Então, guarde essa relação. Essa relação tem sido cobrada em concurso, tá? E tem derrubado muita gente, porque a maioria das pessoas sabe até aqui, né? E esquece dessa relação que existe entre as médias, bastante importante. Em todos os concursos, de todos os níveis, eu tenho visto questões dessa natureza aqui, e agora você já está pronto aí para o combate, vamos dizer assim, ok? Bom, vamos fazer uma questãozinha, né? Um exemplo de aplicação, né, desse conceito. Como é que cai questões de médias? Uma questão clássica é essa. Eu falo muito das questões clássicas por quê? Questão clássica é aquela questão daquele determinado assunto.
que cai sempre em concurso. Falou sobre média. Vamos colocar sempre essa questãozinha clássica aqui, ó, que ela tem que cair. Vamos um assunto da geometria plana. Opa, questão clássica de geometria plana. E para você que está estudando para concurso, você não pode se furtar de resolver, no mínimo, as questões clássicas de cada um dos assuntos. Por que isso? Porque ela aparece com uma frequência muito grande. Então, você tem que dar atenção para ela, ok? E dificilmente, lá na hora da prova, se você se depara com uma questão que você nunca resolveu, né, falando da matemática, você vai ter um problema muito difícil. Na hora ali, a pressão do tempo, você pode não ter o feeling da questão. Agora, se bateu a questão, essa questão aqui é clássica, eu já resolvi ela, e não pode se furtar de resolver a questão clássica, ok? Bom, vamos lá então. A média aritmética de n números é 29. Retirando-se o número 12, a média aumenta para 30. Podemos afirmar que o valor de n será, veja, n aqui é a variável que ele está usando também aqui, ó, a média aritmética de n números. Ora, média aritmética é a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Então nós vamos atribuir uma variável aqui, vou chamar de x, tá? Soma dos valores. Soma dos valores. Ok? A quantidade dos valores, ele já definiu que é n, ó. A média aritmética de n números, a quantidade de n números, tá? Quantidade dos valores, ou dos números, tanto faz. Tá? E agora que nós estabelecemos essas variáveis aqui, a primeira já tinha, a segunda já estava ali, nós conseguimos estabelecer uma relação entre elas, se tratando do assunto média aritmética. Média aritmética não é a soma dos valores dividido pela sua quantidade? Soma dos valores pela sua quantidade? Soma dos valores pela sua quantidade? Então eu posso definir a primeira equação assim, ó, soma dos valores dividido pela sua quantidade vai me dar a média. Ele me deu a média. Ó, é 29. Ok? Isso aí, ó, a primeira relação para resolver essa questão. Soma dos valores pela sua quantidade, que nada mais, nada menos, em outras palavras, é a média aritmética, vale 29. Agora, você tem um sinal de igual, certo? E quando você tem um sinal de igual, você tem aqui uma equação, e uma equação com duas variáveis. Eu preciso de outra equação. Aonde está ela? Está na segunda oração. Veja, retirando-se o número 12, a média aumenta para 30. Então está aqui a segunda equação, vamos colocar ela aqui embaixo. Se eu tenho um conjunto de valores dividido pela sua quantidade, e eu tiro um dos valores, eu vou tirar um dos valores da sua quantidade. Então, em outras palavras, essa segunda oração, eu posso definir assim, ó, a média, a soma dos valores, menos o valor 12, que foi retirado, dividido pelo... Agora, se eu tirei um valor, esse n, que eu também não sei quem é, inclusive é a questão do problema, ele vai ficar subtraído de 1. Por que 1, pessoal? Porque você tirou um valor e esse valor é o 12. E aí, quando você fez isso, a média passou a ser 30. Tá? Então está aqui a segunda equação. Agora, nós temos um sistema de equações aqui. Tá? Eu posso melhorar essa equação aqui? Eu posso. Esse n que está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando. E eu fico com a seguinte relação, x igual a 29 vezes n. Vamos guardar esse valor aqui. Tá? Bom, agora vamos pegar essa segunda equação, vamos dar uma trabalhadinha nela aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó, vamos passar esse valor que está dividindo para cá. Agora, daqui para frente, é a equaçãozinha do primeiro grau. É usar o método da substituição, né, que é uma das ferramentas para resolver os sistemas de equações. Como é que chama o método da substituição? Você escolhe uma variável, isola ela e substitui na outra equação. Tá? Bom, vamos passar esse n menos 1 para cá multiplicando. Portanto, vai ficar x menos 12 igual a 30 vezes n menos 1. Tá? E agora aqui, eu coloquei entre parênteses, porque quem está multiplicando tudo é o n menos 1. Tá? E aqui nós vamos usar uma propriedade da multiplicação, que é a distributiva, que distribui a multiplicação por todos os valores lá de dentro. Então vai ficar x menos 12 igual a 30 vezes n menos 30, que é o resultado de 30 vezes menos 1. Tá? Então nós ficamos com essa situação aqui. Ok? Mas perceba, eu ainda estou com a variável x e n aqui. Mas quem que é x mesmo? Agora chega a hora de nós substituir esse valor aqui. Ó. X, nós encontramos na primeira equação, que vale ao mesmo que 29 vezes n. Menos 12 igual a 30 vezes n menos 30. E eu fiquei tudo com uma variável, só que a 30 agora ficou barbada. Né? Vamos passar esse 29 para cá. Esse menos 12 vai ficar sozinho.
vai se juntar com o 30, que vai para lá, vai somar, vai mudar o sinal, igual a 30n menos 29n. O resultado disso aqui vai dar 18. 30n menos 29n vai ser n. Então n igual a 18. Mas quem é n mesmo? N é a quantidade dos valores. Podemos afirmar que o valor de n será 18, ok? Entre as alternativas, estava lá na letra E a resposta, ok? Então, uma questão muito clássica tratando-se do assunto médias. E especificamente média aritmética, essa questão é clássica, ela cai com uma frequência muito grande, tá? E igual essa aqui, tem um monte aí para você pesquisar e treinar, ok? Então tá aqui um exemplo de aplicação desse assunto médias, tá certo? Espero que você tenha entendido. Não pode parar por aqui, agora é praticar e fazer exercício, tá? Vamos ver na sequência, então, questões de prova. Assinale a opção que expresse a relação entre as médias aritmética, geométrica e harmônica para um conjunto de n valores positivos. Vamos então à resolução dessa questão clássica, tratando-se de relação entre as médias, tá? Então ele faz aqui entre as 5 alternativas a relação justamente aquela que nós vimos, né? Que a média aritmética, ela sempre será maior ou igual à média geométrica e maior ou igual à média harmônica, tá? Então a relação que nós vimos lá é essa aqui, ó. X maior ou igual a G, maior ou igual a H, né? Onde x representa a média aritmética, média geométrica e média harmônica. É esta a relação de inequação, né? X maior, tá? E veja que na questão ele faz o embaralhamento dessas letras aqui. Tá? Então é um tipo de questão que quem nunca viu essa simples relação, não tem nem como, fica difícil encontrar qual é a resposta correta aqui. Que todas se parecem iguais, mas a única entre as alternativas que você vê essa relação, onde o x está maior que o g, aqui não. Ó. Aqui está dizendo que h é menor que x, ou seja, o x é maior que a média harmônica. Então ele trocou de posição as duas aqui, então essa não é a verdadeira. Aqui colocou a média aritmética no centro da desigualdade. Aqui ele falou que aqui a média aritmética é menor que a geométrica, enquanto na verdade é o contrário. Tá? Então o que ele faz na questão? Ele embaralha esta relação. Tá? Na letra D, veja na letra D que acompanhe, é a única alternativa que está corretamente. Só, mas aqui, tá menor, aqui é menor. Ou eu posso dizer que x é maior que G maior que H, ou eu posso dizer que H é menor que G, que é menor que x. É a mesma coisa dito de uma forma diferente, tá? Mas a única alternativa que estabelece realmente a condição de relação entre a aritmética, que é maior que a geométrica, e que é maior que a harmônica, é a letra D, né? Com quando forem iguais, né, serão iguais as médias, quando os valores de n forem iguais, que foi o que eu disse para você. A letra E também está errada, está dizendo que x vai ser menor que a harmônica também, conforme as outras vezes também está equivocado. Então a resposta correta é a letra D. Veja, uma questão clássica de média, onde você não envolve cálculo nenhum, simplesmente essa relação você mata a questão, ok? Vamos na sequência, mais uma questão em relação a médias. Considerando o conjunto de observações de uma amostra de tamanho 10, dado por 25, 10, 5, 15, 10, 25, 10, 20, 10 e 20, responda, a média aritmética é... Vamos então a essa resolução da questão bastante simples, tratando de aplicação direta de cálculo de média aritmética, simples. Então tem uma amostra, um conjunto com 10 valores, pede a média desses valores, tá? Então essa questão é uma questão simples, pode existir uma modificação dessa questão em relação à contextualização, pode contar uma história, que cada um desses valores foi fruto de uma pesquisa, a média desses valores e assim por diante, tá? Indiretamente você tem que calcular a média. Tá? Média aritmética vamos representar pela letra x. E como você calcula a média aritmética dos valores, de um conjunto de valores? É a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Tá? Então nós vamos ter que somar esses valores, não vai ter jeito. 25 mais 10, mais 5, mais 15, mais 10, mais 25, mais 10, mais 20, mais 10 e mais 20. Faltou ninguém? 25, 10 e 5. 15, 10, 25, 10 novamente, 20, 10 e 20. São um conjunto de 10 valores, vamos dividir tudo isso por 10. Então, média aritmética, de novo, é a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Tá? Somando todos esses valores, nós vamos encontrar exatamente 150, dividido por 10. Isso aqui resultando no valor 15. Tá? Entre as alternativas, estava lá na letra D a resposta.
Tá? Questão simples que caiu em prova, tá? É uma questão que queria saber se o candidato sabia simplesmente calcular média, tá? Média aritmética. Vamos a mais uma questãozinha de concurso. A média aritmética de n números é 29. Retirando-se o número 24, a média aumenta para 30. Qual é o valor de n? Vamos então à resolução de mais essa questão clássica, né, tratando de relação entre média. Bom, inicialmente vamos estabelecer que as variáveis n é a quantidade de números e x é a soma dos valores desse conjunto de valores que a gente não sabe quem são os valores. Tá? A questão fala o seguinte: a média aritmética desses números, né, a média aritmética é 29. Média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. Soma dos valores dividido pela quantidade. Então, em outras palavras, eu posso dizer que é x sobre n e ele deu o valor igual a 29. Então, nós temos aqui uma relação. Ele fala depois que foi retirado o número 24 e a média passou a ser 30. Então, desse conjunto x, que é a soma dos valores, eu vou tirar um dos valores, que é o valor 24. E como eu tirei um valor, n passou, o denominador que passou a ser a quantidade menos um valor. E a média passou a ser agora 30. E pergunta então quem é esse valor de n. Né? Inicialmente nós temos duas equações aqui com duas variáveis. Vamos isolar, vamos melhorar um pouquinho essa equação aqui. Eu posso dizer que isso aqui igual a x igual a 29 vezes n. Tá? X igual a 29 vezes n. Vamos guardar essa equaçãozinha desse jeito que está aqui. E agora vamos trabalhar essa segunda equação aqui. Vamos passar esse valor n menos 1 que está dividindo para lá multiplicando. Então vai ficar x menos 24 igual a 30 vezes n menos 1. Aqui eu vou multiplicar lá todos lá de dentro. X menos 24 igual a 30n menos 30. Onde o x aqui eu vou substituir agora pelo valor que tem lá na primeira equação, que é 29 vezes n. Menos 24 igual a 30n menos 30. Bom, então agora ficamos com uma equação, com uma variável, né? Vamos passar esse 29 para lá. Esse menos 24 vai ficar aqui, menos 24 igual a 30n. O 29 passou para lá, ficou menos 29n menos 30. Vamos jogar para cá para o cantinho aqui, ó. Agora vamos passar esse menos 30 junto com o 24 aqui, vai ficar então menos 24 mais 30 igual a n, que é o resultado de 29, 30n menos 29n. Portanto, n igual a 6. Entre as alternativas estava lá, ó, lá na letra C, a resposta é questão praticamente idêntica que a gente fez no exemplo de aplicação, né? Um exemplo que a gente fez. Mas veja, é a mesma questão com outros valores, lá tirou 12, aqui tira 24, essa questão cai com uma frequência muito grande, é sempre o mesmo jeito. Eu fiz questão de colocar ela para provar para você que é a mesma questão usando valores distintos. Mas se você pega a mecânica do cálculo, independente do valor, você vai chegar com o mesmo raciocínio no resultado. Tá? Matemática é assim, você aprende e depois você pratica para não esquecer, ok? Grande abraço, espero que você tenha gostado desse assunto médias, tá? Mas agora eu passo a responsabilidade para você, que é praticar. Depois que você aprende, você tem que praticar para chegar na perfeição, ok? Grande abraço e até a próxima.